Capítulo 23. Um ponto fraco. Talvez nos orgulhemos de estar isentos de muitas coisas de que outros são culpados. Mas se temos alguns pontos fortes no caráter e apenas um ponto fraco, existe ainda comunhão entre o pecado e a alma. O coração está dividido em seu serviço e diz: um pouco do eu e um pouco de ti. O Filho de Deus deve descobrir o pecado que tem alimentado e com que tem condescendido, e deixar que Deus o tire do seu coração. Precisa vencer aquele único pecado, pois isso não é sem importância aos olhos de Deus. Diz alguém: não sou nem um pouco ciumento, mas fico irritado e digo coisas ruins, se bem que sempre me arrependa depois que me deixo vencer pelo temperamento. Outro diz: eu tenho esta ou aquela falta, mas também desprezo tal e tal baixeza que vejo na vida de certa pessoa de minhas relações. O Senhor não nos deu uma lista de pecados graduados, de maneira que avaliemos uns como de pouca importância, dizendo que não causa senão pequeno mal, ao passo que outros são de maior importância e produzirão muito dano. Uma corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. Poderemos considerar a corrente boa no todo, mas se um elo é fraco, não se pode confiar nela. A obra de vencer deve ser o estudo de toda pessoa que entra no reino de Deus. Aquela palavra impaciente que lhes treme nos lábios deve deixar de ser proferida. Aquele pensamento de que seu caráter não é devidamente apreciado deve ser expulso de vocês, pois lhe enfraquece a influência, produzindo o seguro resultado, tornando-os de menos estima na mente dos outros. Vocês devem vencer a ideia de que são mártires e valer-se da promessa de Cristo que diz: a minha graça é tudo o que você precisa. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Vocês devem conservar-se afastados do terreno encantado de Satanás e não permitir que a mente se desvie da fidelidade para com Deus. Por meio de Cristo vocês podem e devem ser felizes e adquirir hábitos de domínio próprio. Até seus pensamentos devem ser submetidos à vontade de Deus, e seus sentimentos submetidos ao domínio da razão e da religião. A imaginação não lhes foi dada para que se lhes permitisse correr desenfreada de acordo com sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Quando julgam que, como cristão, não lhes é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, são levados sob a influência dos anjos maus e convidam a sua presença e o seu domínio. Se cederem às suas impressões e permitirem que os pensamentos sigam o rumo da desconfiança, da dúvida, do lamento, vocês se acharão, então, entre os mais infelizes dos mortais, e a vida se demonstrará um fracasso.